Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma barca. Lista de dispensas do tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlo Magno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro, 4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de 2 milhões de dólares. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno, centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês. Para completar, Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Estou curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 26 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato. Sobre o São Paulo, o tricolor tem novo homem forte no futebol. A partir dessa terça-feira, Márcio Carlo Magno será o superintendente de futebol do São Paulo. Márcio, que já tem um papel super importante dentro do clube, foi o responsável pela implantação do FIDIC, reestruturou toda a parte de finanças do clube e fez um trabalho bem interessante nas categorias de base. O Márcio, inclusive, é hoje o mais cotado para ser o candidato à presidência no grupo da situação, que representa o Júlio Casares. Importante registrar que a chegada do Márcio ao CT da Barra Funda o coloca acima de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, alguém que tem tido problemas com o presidente Júlio Casares. O que eu posso contar é que o Márcio não chega com a intenção de fazer na Barra Funda um confronto contra o Belmonte. A ideia é fazer com que o São Paulo volte a jogar bola. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Na primeira reunião com os atletas, marcada para essa terça-feira, cobranças em cima de resultados e a promessa de que os problemas financeiros serão solucionados. O São Paulo imagina até o fim dessa semana pagar um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. A intenção é de que nos próximos dias, talvez ainda na semana que vem, o segundo mês de direitos de imagem também seja resolvido com o pagamento dessa dívida. E a cobrança, o São Paulo imagina começar a ser mais capaz de buscar resultados. Repito, tricolor que chegou a sonhar até em ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de 7 derrotas em 8 jogos, que também custou a eliminação da Libertadores, hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do G6. Recuperação precisa chegar o mais rápido possível, se iniciando talvez no confronto contra o Bahia no final de semana no Campeonato Brasileiro, partida no Morumbis, talvez a última do São Paulo jogando dentro de casa, certamente a última antes dos shows, né? Depois a gente não sabe qual é o impacto dos shows. Serão 6 apresentações no Morumbis e existe a possibilidade de o São Paulo fazer até 4 partidas na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o São Paulo. Crespo pode ser demitido. Na live desse domingo, aqui no canal do Nicola, a pergunta que mais foi feita por torcedores do São Paulo era exatamente essa: o argentino corre algum risco de demissão? Antes de trazer a resposta, só embasar e explicar um pouquinho sobre a situação do São Paulo. Nesse domingo, derrota por 3-0 por Mirassol no interior de São Paulo, com direito a gol e a assistência de Reinaldo, que já se declarou torcedor do São Paulo, mas foi dispensado pelo tricolor alguns anos atrás. São Paulo chegou à 7ª derrota nos últimos 8 jogos. Só venceu o Fortaleza nessa sequência de 2 meses. Importante registrar que com essa derrota o São Paulo está cada vez mais distante do G6, que é o grande objetivo do São Paulo na temporada, estar na Libertadores da América do próximo ano. Cheguei a contar para vocês sobre uma reunião a portas fechadas do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com os membros do elenco do São Paulo no último sábado, antes do confronto contra o Mirassol, ele explicando sobre a importância da classificação para a Libertadores e prometendo um bicho maior em caso de classificação para o torneio sul-americano.
parece que a conversa não fez efeito. São Paulo fez uma péssima partida e o 3-0 acabou sendo pouco. Rafael fez pelo menos 3 grandes defesas que evitaram uma goleada pior. Sobre a resposta em relação ao futuro de Hernan Crespo, consultei ainda no domingo, dirigente importante do São Paulo. Existe chance de o Crespo cair? A resposta, chance zero. Isso não significa que o Crespo está garantido eternamente, mas para esse episódio, depois da derrota por 3-0 por Mirassol, não se cogita a demissão do técnico. Existem muitos problemas a serem superados, mas hoje o São Paulo ainda entende que pode conseguir dar a volta por cima com o treinador argentino, que vai precisar de resultados, sob o risco de, se voltar a tropeçar, aí sim acabar demitido. Desde que o São Paulo contratou o Crespo, foram 23 jogos, com 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Ele perdeu mais do que ganhou. 24 gols pró, 25 gols contra. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer que nota você dá para Hernan Crespo até aqui no São Paulo e se você já cogitaria demiti-lo ou não, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que segue com a bruxa solta. Mais um problema de um jogador que não atua na temporada. O Wendel, lateral esquerdo, 32 anos de idade, comprado no início do ano junto ao Porto, teve uma ruptura parcial da fascia plantar do pé esquerdo. Tendência é de retorno apenas para 2026. Lateral que custa ao São Paulo por mês R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas. Atleta que veio de graça, até por conta disso, conseguiu um prêmio pela assinatura do contrato, que lhe assegura um dos maiores salários do elenco tricolor. E dá para dizer que a primeira temporada do Wendel é bastante decepcionante, por conta de lesões e também da disputa com o Enzo Dias. O Wendel disputou apenas 25 partidas do São Paulo, isso representa menos de 50% dos jogos. Nenhum gol e apenas 2 assistências. Atleta badalado, que chegou a jogar pela seleção brasileira, defendia o Porto antes de ser contratado. Nas últimas 5 partidas só havia sido titular em 2. A última delas, confronto contra o Grêmio, em que ele sai no comecinho, sentindo exatamente essa lesão. Só para lembrar de outras péssimas negociações e custos-benefícios horrorosos no São Paulo, podemos citar Oscar e Lucas Moura. Oscar ganha R$2.300.000 por mês, Lucas Moura ganha R$1.800.000 mensais e ambos juntos não jogaram nem 40% das partidas do São Paulo na atual temporada. Informação exclusiva no São Paulo, o presidente Júlio Casares esteve no centro de treinamento tricolor nesse sábado antes da viagem para Mirassol, onde o tricolor enfrenta o time da casa nesse domingo. O objetivo, colocar e resolver os problemas do time, que perdeu 6 dos últimos 7 jogos, e prometer um reajuste no pagamento do bicho, em caso de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Júlio Casares deixou bem claro para os atletas a importância de estar na principal competição sul-americana em 2026. Do ponto de vista financeiro, ficar de fora da Libertadores será muito ruim. Até por isso, Júlio prometeu aos atletas um aumento num valor combinado em caso de classificação para a Libertadores. Coisa de 2 meses atrás, o Tricolor fechou um acordo para o pagamento de bichos em caso de vaga na Libertadores. Esse acordo, inclusive, foi fechado com o Caleri, que era o líder do elenco na oportunidade. Nessa reunião que aconteceu na presença de todos os jogadores, o Júlio explicou por que para o São Paulo é tão importante estar na Libertadores da América. E ele assegurou que vai batalhar por um valor ainda maior do que o combinado algum tempo atrás. Só para vocês entenderem, São Paulo destinaria, em caso de vaga na Libertadores, um percentual da grana que a CBF paga pela colocação final do São Paulo. Digamos que o tricolor fecha o campeonato em sexto e tem direito a R$45 milhões. Parte desses 45 milhões vão para os atletas. Pois bem, São Paulo está disposto a pagar mais do que aquilo combinado em caso de vaga na Libertadores da América. O tricolor é hoje o 8º colocado com 38 pontos. Na teoria, somente os 6 primeiros vão para a Libertadores. O Bahia é o 6º colocado hoje com 43 pontos. São 5 pontos de vantagem para o Bahia, que tem um jogo a menos do que o São Paulo. Embora, lembramos que se o Palmeiras ou o Flamengo vencerem a Libertadores, o G6 vira G7, e se, por exemplo, o Cruzeiro vence a Copa do Brasil, esse G7 pode virar G8. Tricolor que enfrenta o Mirassol nesse domingo, 18h30, no interior de São Paulo, tentando colocar fim à péssima fase do time. Bora falar agora sobre o São Paulo, que faz um confronto estranho contra o Mirassol nesse domingo, na casa do Mirassol. Por que eu estou citando esse confronto como estranho? 2 clubes paulistas, de investimentos completamente diferentes, histórias
nada a ver uma com a outra, um é gigante, o outro está só estreando na Série A do Brasileiro, mas em termos de performance e resultado, a campanha boa é do time que quase não tem presença no futebol nacional. O Mirassol é hoje o quarto colocado no Brasileirão, 49 pontos conquistados. São 11 de vantagem em relação ao São Paulo, que ocupa apenas a 8ª colocação, e aqui vem o dado mais alarmante. Folha salarial do Mirassol não chega a 5 milhões de reais por mês. O Tricolor tem, com 3 jogadores que vivem no departamento médico, um custo superior ao da folha do Mirassol. Eu me refiro ao Oscar, que ganha 2 milhões e 300 mil por mês, a Lucas Moura, que fatura 1 milhão e 800 mil por mês, e ao Wendel, lateral esquerdo, mais uma vez machucado e dono de vencimentos na casa de 1 milhão de reais mensais. Você soma esses 3 atletas e eles custam mais do que todo o elenco e comissão técnica do Mirassol, que tem como jogador mais bem remunerado o Reinaldo, ex-lateral do próprio São Paulo e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, temporada perfeita. O Reinaldo ganha na casa dos 200 mil reais mensais. Investimento pequeno, contratações discretas e o Mirassol, que é a grande surpresa do Campeonato Nacional. No seu ano de estreia na primeira divisão, o time está se classificando para a Libertadores da América, vencendo grandes clubes e protagonizando jogos bem interessantes. Só para lembrar que na partida do turno, no Morumbi, o Mirassol venceu o São Paulo por 2-0. Ferrarese marcou o primeiro gol contra e no finalzinho da partida, em cobrança de pênalti, o Reinaldo fez questão de garantir a lei do ex, anotando na penalidade máxima o placar do 2-0. Pergunta que eu deixo para você. Com o São Paulo cheio de problemas físicos e financeiros, dá para imaginar o Tricolor vencendo o Mirassol no interior de São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Brasileiro Sub-20. Tricolor tinha se esquecido de que havia uma cláusula no contrato de empréstimo prevendo uma multa de 1 milhão de reais caso o Gustavo Santana fosse utilizado contra seu clube, que detém seus direitos econômicos. Pois bem, Cuiabá passou a fazer cobranças, foi à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e ameaçou não liberar a venda do atleta caso essa dívida de 1 milhão de reais não fosse resolvida. Nos últimos dias, com a participação do empresário Luiz Piracicaba, São Paulo e Cuiabá se acertaram. O Tricolor conseguiu não fazer o pagamento dessa multa comprando um percentual um pouco maior do que estava estipulado. Por contrato, o Tricolor poderia adquirir 60% dos direitos econômicos por 700 mil reais. Eu soube que o Tricolor pagou um pouco mais do que esse valor e ficou com 80% dos direitos econômicos. O Cuiabá ganha porque fica com 20% do valor de uma venda futura, imaginando que o Gustavo Santana possa performar bem no São Paulo e assegurar uma boa grana num futuro não tão distante. Esse jogador hoje é o artilheiro do Campeonato Sub-20 paulista pelo São Paulo. Ninguém marcou mais gols do que ele, eram 9 gols em 18 partidas. Ótima informação, até porque gastar 1 milhão de reais de multa por um atleta que jogou apenas 6 minutos parecia algo super esquisito, né? Óbvio que o São Paulo quis entender as responsabilidades. Quem colocou o Gustavo Santana para jogar desconhecendo essa multa? E hoje as suspeitas estão em cima do executivo das categorias de base. Hora de falar sobre o São Paulo, que deve 2 meses de direitos de imagem. Informação trazida pelo meu amigo Eduardo Afonso dá conta de que o Tricolor tem problemas com o seu elenco. Há alguns casos de atletas que têm até 3 meses sem receber. Julho, agosto e setembro com direitos de imagem abertos. Só é importante registrar que há jurisprudência para casos de inadimplência de 3 meses que se transformam em processos na justiça com rescisão de contrato de forma unilateral. Ou seja, se esses poucos jogadores que têm 3 meses de imagem a receber quiserem ir à justiça, eles podem conseguir a rescisão dos seus contratos com o São Paulo. A maioria dos casos no Tricolor são de 2 meses de direitos de imagem atrasados. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei uma pessoa do São Paulo para entender a situação. O Tricolor entende que, por ter comunicado aos atletas a dificuldade com o fluxo de caixa, isso nem se trata de um atraso. Faz parte de um cronograma de novas datas que serão quitadas até o fim do ano. Até por isso o São Paulo se diz bem tranquilo em relação à possibilidade de perder jogadores na justiça. O São Paulo afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Já havia contado para vocês no último sábado
sobre a intenção do presidente Júlio Casares em aumentar o prêmio em caso de classificação para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Essa também é uma outra medida para tentar garantir um pouco mais de conforto aos jogadores que têm sido parceiros em relação a esses atrasos. Só para completar, em relação a Júlio Casares, presidente do Tricolor promete passar da expediente todos os próximos dias na Barra Funda, pelo menos até que os resultados reapareçam. O time perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser cornetado por torcedores do tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar. Se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar, registrar que o Bahia, que é o 6º colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao... Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado.